Senhor Renato, acho que estão todas aí, só a Marli que ainda não voltou. Eu só queria que o senhor desse um fechamento com relação à pergunta da Ana, e a gente toma o assunto, né, sobre o que o senhor estava falando do empoderamento. Eu queria também fazer um comentário para a gente seguir, porque agora a gente tem só mais 40 minutos, mais meia hora, mais ou menos, né? Pois não. Passa muito rápido. Pois não, Zuleika. Não, a volta, se a gente poder ter a volta da pergunta, voltando, é, é que precisa voltar com segurança. Não adianta a gente também tentar voltar sem segurança. A vacina, a maioria de nós já estamos vacinados, mas, por exemplo, os professores nem todos estão, né? Muitos daqueles que nos proporcionam as atividades físicas ainda não estão vacinados, boa parte deles. Mas eu acho que é uma questão de a gente poder analisar aquilo que pode e não pode, mas yoga poderia voltar, Pilates poderia voltar, né? Atividades, agora está no tempo do inverno, mas as atividades aquáticas podem, porque não há transmissão na água, né? Então, esses seriam, mas é uma situação que realmente ainda a gente tem receio ainda de que buscar alguma atividade coletiva, né? E isso a gente já chegamos até agora. Mais uma questão um pouco mais de tempo, mas acho que dentro de uns 3 meses a gente já pode pensar a buscar novamente essas atividades. O que nós não podemos permitir é perder aquilo que nós já tínhamos antes, né? Eu sei que algumas conferências que eu participei, algumas cidades elas estão se queixando que os espaços que eles tinham foram ocupados por outras modalidades, para outras finalidades, e eles têm medo de não poder, quando voltar a ter uma vida um pouco mais normal, de eles voltarem a ter esses espaços que foram ocupados para outras finalidades, né? Isso é uma outra preocupação que existe e nós temos de lutar para que isso não aconteça. Muito obrigada. De nada. Então, senhor Renato, só voltando um pouquinho sobre o que o senhor estava falando, sobre o empoderamento, né? Que os idosos têm que se empoderar e tal, da falta de interesse, né, que muitas famílias têm, ouvir o que o seu idoso tem a dizer, é o que eu digo, né, muita gente acha que a gente envelhece e emburrece, né, então Sim. acabou a capacidade, a pessoa acabou toda a vida dele de acadêmica, por exemplo, então envelheceu, não sabe mais nada. Só que aí eu acho que tem um outro lado também, né? Eu acho que é uma coisa cultural e que Sim. também vai da gente propor algumas coisas. Como, por exemplo, muita gente não sabe o que é o normal do envelhecimento e o que é o patológico, né? Sim. Inclusive, há uma época atrás, aí, quando a gente podia sair, eu ministrava algumas palestras falando sobre isso. Então, assim, tudo que acontece com a gente, né, com o ser humano, conforme vai envelhecendo, em todos os seus sistemas que vão ficando mais fragilizados, né? E por quê? Muita gente atribui muita coisa à idade. Então, deixa de procurar ajuda, porque acha que aquilo é normal da idade, né? Ou então, tudo é patológico. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. E a gente só pode saber diferenciar se tiver o conhecimento, né? Então, é o que eu falei, idoso não precisa só de baile e de ginástica. Idoso precisa de outro tipo de atividade, né? Atividade mental, trabalhar a cognição de uma maneira geral. Não é só Sim. a parte física, né? Então, ele tem que se empoderar também nesse sentido.
de saber propor o que seria legal para ele, né? Não só, porque assim, não basta ter lá uma ginástica ou uma aula de yoga, enfim, ele precisa ter outras atividades. Eu digo isso que em São Paulo eu dei aula numa faculdade para terceira idade, né? Que na verdade é uma faculdade para reciclar, né? O conhecimento Sim, do idoso e até para adquirir outro tipo de conhecimento. Então, assim, eu acho que isso sim é empoderar o idoso, né? Não deixar que ele estacione, retomar essas coisas, esses assuntos que até então ficaram esquecidos. Uma outra coisa que o senhor falou é sobre esse trabalho que existe na cidade de Santos. Eu desconhecia, eu achei maravilhoso, porque assim, por que não colocar o idoso novamente no mercado de trabalho, com tanta experiência, tanta bagagem, né? Então, não depende só do empoderamento, depende do poder público, mas depende da iniciativa privada. Né? sim, isso sem dúvida. É, É, pois não. não, não, pode falar. Não, esse projeto de Santos, que também tem na cidade de Ourinhos, e tem mais no Guarujá também. Por exemplo, se você for no Aquário de Santos, todos os monitores são idosos. Eles que fazem o trabalho quando vêm as pessoas fazer, quer ter informações sobre os peixes, sobre o funcionamento do aquário, são idosos. O passeio do bondinho, que tem aquele circuito que o bondinho faz, são idosos. Os idosos que trabalham no Monte Serra, onde tem que você sobe no Monte Serra com transporte, né? Um bondinho, né? Que sobe no Monte Serra, que aliás tem uma vista maravilhosa de Santos, são idosos. E é isso que a gente procura fazer. Inclusive, sexta-feira, nós vamos ter uma reunião aqui em Atibaia com o secretário de Turismo, porque como nós aqui, ou Jarinu, seja qualquer cidade, as igrejas têm uma história, o mercado tem sua história, e quem é melhor que pode falar numa receptividade de quem vem de fora, né? Hoje está meio parado, mas quando há, por exemplo, você vai em Olímpia, você entra na igreja de Olímpia, tem um idoso lá que sabe, ele fala tudo sobre as imagens, como foi feita, quem pintou, quem foram os principais padres que passaram, o bispo pela região, que dão as informações, indicam restaurantes, que fazem esse tipo de trabalho. É isso que a gente tenta implantar, trazer aqui. Nós temos isso que a gente tem na cultura, fazer um trabalho com a cultura. Nós temos conversado com a FAAT de fazer a Universidade do Idoso, né? Então, isso o idoso quer cultura também, não é só exercício. Nós fizemos tem um senhor aqui em Atibaia que ele é um estudioso de cinema, e nós chegamos a fazer passar filmes do passado, e onde ele ia explicando como é que foi feito aquele filme, que na época não tinha os recursos hoje que existe, quem foram os atores, qual foi a vida dos atores, e o pessoal adorou isso daí. E é uma coisa que a gente quer retomar. Existe em São Paulo uma jornalista que ela trabalhou muito tempo na iniciativa privada, depois ela foi trabalhar para uma empresa na Argentina, e quando voltou, ela começou a fazer de brincadeira na casa dela entrevista com o avô, com a avó, para descontar de passado, e ela pegou e começou a fazer isso há 8 anos. Ela faz esse trabalho. É um trabalho maravilhoso de trazer o idoso, o neto falar sobre o idoso. Ela entrevista o neto: o que você acha do seu avô, da sua avó, da sua tia, né, da sua tia-avó? E
isso é um outro lado. Nós tínhamos o teatro que parou por causa da pandemia, o teatro só de idosos, feito lá no CCTI. Nós tínhamos o trabalho, tinha percussão, tinha aulas de violão. Isso o idoso, isso a gente tem de manter, que é quando a gente fala em atividade, não é só atividade física, mas é em todo sentido, né? Aconteceu uma experiência interessante. Uma senhora me perguntou na pandemia, puxa, o que eu posso fazer? Eu não posso sair de casa e tal. Aí eu falei para ela, porque dessa jornalista, falei, por que a senhora não procura escrever a sua vida, né? É só pega não se preocupe com gramática, se vai escrever certo ou errado, mas procura que a senhora vai ver que a senhora vai começar a lembrar de coisas que está esquecida há muito tempo. Passado um tempo, ela me ligou e falou o seguinte: você não sabe o que aconteceu comigo. Tinha algumas coisas que me angustiavam, né? De sabores que eu tive no passado, conflitos que eu tive no passado. Na hora que eu pus isso no papel, aquilo ficou do papel, saiu de dentro de mim, e hoje Olha me que sinto coisa boa. aliviado. Seu Renato, nós queremos ver o senhor está com o dedo na câmera. Desculpa. Mas que coisa boa isso, não? Então, outras começaram a fazer isso, procurar escrever a história da sua vida. Na hora Uhum. que a gente começa a pensar, a gente começa a lembrar de coisas que a gente não tinha lembrança do passado, né? Parece que começa a ressuscitar um monte de coisa da gente. E Uhum. é uma maneira também de a gente afastar essas angústias ou alguma coisa que a gente teve, mágoas que a gente veio do passado. Isso acaba sendo passado, como ela falou, eu passei isso para o papel. Não tenho É me uma livrei, espécie me de livrei. catarse, né? Ou você É, fala, ou você escreve, mas você reparte aquilo, né? Que coisa. trabalhos artesanais, né? No projeto de Santos, as senhoras elas vão a escolas primárias ensinar corte e costura, além de contar as histórias, elas fazem. Os homens ensinam trabalhos manuais, fazer uma caixa, fazer um brinquedo, né? Então tudo isso está dentro desse projeto. Isso a gente está planejando de trazer aqui em Atibaia e evoluir isso para trazer é, peças de teatro, a participação, né? Nós estamos aí com a possibilidade de trazer para a região a feira literária dos moldes que tem lá em Paraty, né? Mas para dar oportunidade aos escritores aqui da cidade, às pessoas, né, da região, né? Porque quando a gente fala Atibaia, Jarinu, Bragança, Nazaré Paulista, Perdões, todas essas cidades, a gente são cidades que todos nós, os recursos são meio esparsos, né? Não são cidades pequenas, não tem tanta atividade industrial, não tem uma arrecadação que tem muitas cidades aí que tem uma condição, a cidade tem uma condição, o poder público tem uma condição melhor e a gente tem de buscar parcerias, né? Com a sociedade, com os empresários, para apoio. A gente conseguiu da Rota das Bandeiras, ela instalou duas salas de internet, uma que chama Caia na Rede, esse programa que tinha lá no CCTI e outro em Caetetuba, no CRAS de Caetetuba. Então, essas iniciativas são muito importantes para o idoso, porque o idoso precisa, ele tem vida, né? É, só é velho quem acha que é velho, né? Porque se a gente se mantém ativo, se a gente mantém não só na parte de atividade, mas nossa parte intelectual, essa nossa parte e a gente ter a oportunidade de a gente falar as nossas experiências do passado que a gente teve, que a gente passou, né? É muito importante isso para que a gente consiga ter uma vida participativa, né? A gente participa.
mais Uhum. ativamente, né, dentro da sociedade. Nós não podemos nos isolar, né? A gente tem de buscar, mesmo na família, a gente tem de cobrar, né? Uma coisa muito importante, a gente, é uma coisa que numa conferência eu assisti, eu achei, é a gente conversar com os filhos, se caso a gente vier sofrer alguma coisa, como a gente gostaria de ser tratado. E como eles vão nos tratar, como eles pensam nos tratar se a gente vem a ter uma demência, eu acho que isso é muito importante, porque na hora por isso que muitas vezes vem a violência com os idosos, né? É, da família, porque eles não entendem a situação que o idoso está sofrendo. Então, se a gente puder já antecipar isso, mostrar ao jovem, à família, né? Aos nossos anseios e como a gente gostaria de ser tratado se a gente vier sofrer alguma coisa, isso é bastante importante. Existe, né, um documento que é de conhecimento, acho que de pouca gente, que são, até nós fizemos uma roda recentemente e eu falei sobre isso, que é onde se coloca no papel, é como se fosse um testamento, Sim, onde se coloca no papel as vontades, né, sim, e são diretrizes antecipadas da vontade. Então, sim, caso eu não possa falar, né, eu quero que me ressuscite, que se eu passar mal, né, porque existem, depois que a gente, se você entra num quadro demencial, fica difícil a gente explicar o que quer, né? sim, Então, já deixa essa, já deixa essas vontades ali sacramentadas, para caso, né, o seu marido, sua esposa, seus familiares já sabem o que você quer. Por sim, exemplo, quando eu morrer, doação de órgãos. Então, uma série de vontades que, como essa, é que eu acho que nós temos que ser realistas, né, senhor Renato? sim, Nós estamos na última fase da vida. E a gente sabe que depois dessa aqui não tem outra, né? sim. Então, esse é o momento esse é o momento da gente se colocar, inclusive, nesse sentido, né? Como Sim, eu quero morrer, né? Que eu falo, é a boa morte. Eu sim. quero ter a boa morte, né? Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos uma conhecida que mora em Londres, é uma brasileira, ela é uma especialista em luto, em morte e luto, Sim. né? E ela toda, eu leio os artigos, ela me manda os artigos e é muito importante, porque a morte é inevitável, né? Ela vai chegar um dia. Se vai ser amanhã ou hoje, ou daqui 10 anos, 20 anos, a gente não sabe. A gente só não pode ficar esperando que ela chegue. A gente tem de se manter ativo. Quando a gente se mantém ativo, não só para o lado quando a gente é ativo, a gente diminui as nossas ansiedades, a gente diminui as nossas, não ficamos tão dependentes de remédios, né? Quando a gente se mantém a atividade física mas também as atividades culturais, tudo isso a gente se mantém a cabeça funcionando. Quando o Niemeyer, Oscar Niemeyer, ele fez 100 anos, eu assisti uma entrevista dele e o repórter perguntou como é que o senhor se sente, né? O senhor chegou aos 100 anos, né? E, e aí ele parou, o repórter falou, eu sei que você quer saber. Você quer saber como eu sinto respeito à morte. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho tempo de morrer. Eu tenho 10 projetos que eu estou trabalhando e eu não quero deixar meus clientes na mão, né? Então, esse uma vez conversando com uma senhora de 98 anos, ela me falou assim, olha, minha filha está para se aposentar e o meu desejo é voltar a morar em São Carlos, né? Falei, puxa, a senhora está de mudança? Ela falou, não, daqui 4, 5 anos esse projeto. Né? Para com 98, ela tinha um projeto de 4 anos, daqui 4 anos mudar para São Carlos. Então, isso a gente tem de se manter, isso que mantém a gente vivo. É a gente nunca
nunca deixar de fazer aquilo que a gente gosta. A gente não deve perder o interesse de aprender. Todo dia nós estamos aprendendo. Se a gente faz uma live como essa, se a gente participa de outras, se a gente conversa com outras pessoas, se a gente viaja, se a gente vai num teatro, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre ativo. E isso é que é o mais importante. Se a gente quer afastar as demências, se a gente quer afastar a tristeza, é a gente se manter vivo, sendo participativo. E para a gente conseguir isso, nós temos de ser atuantes, né? E a gente não consegue isso por si só. A gente tem de ter o grupo, uma união, o conselho, fazer parte dessas atividades, ter diálogo, porque às vezes as pessoas confundem a política, né? Eu não gosto mas ele é o prefeito, ele é o secretário. Se você não tiver diálogo com ele, você não vai conseguir. Se você for lá, é a mesma coisa. Se você começa a criticar, não é o problema de ser, por causa do partido, que você não possa ter um diálogo com aquilo que você não gosta, queria ter outro candidato, gostaria que tivesse outra pessoa naquela posição, mas ela está lá, ela foi eleita, ela foi considerada. Então, a gente tem que manter o diálogo aberto se a gente tem intenções de conseguir alguma coisa favorável para nós, né? Então, o diálogo é a coisa mais importante que a gente tem. A gente nunca deve fechar as portas, a gente não deve... uma vez eu dando uma palestra para o pessoal que ia se aposentar, né? Que não sai, que depois de 2, 3 anos eles iriam se aposentar. E eu falei para eles: você sabe como você vai ter uma vida melhor depois dessa? E no momento que você receber a sua aposentadoria, perdoe todo o seu passado, perdoe tudo que você passou, as suas angústias, os seus inimigos. Está travando. Seu Renato está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. É que travou, nós não ouvimos o que o senhor... Você não está me ouvindo? Alô? Oi, agora sim. Mas essas angústias, elas se tornam... que leva à depressão, que a pessoa começa a pensar que não consegue superar essas dificuldades dela, né? E isso vai acumulando um problema pequeno, se torna uma enormidade, né? Porque ela só pensa aquilo e aí vai aumentando, né? Então, a melhor coisa é a gente perdoar o passado, que foi, e procurar, olha, para frente, né? Eu tenho de viver, eu tenho de alcançar. Quantos que se formam, idosos que se formam depois de 60, 70, tem há pouco tempo, no ano passado, no ano retrasado, um senhor de 90 anos se formou em advocacia, né? Fez direito. Quantos que fazem esse tipo de trabalho? É isso, Zuleika. Eu acho que a gente empoderar não é só empoderar e a gente procurar nós mesmos buscar um caminho para nós, né? E lutar para que a gente possa ter uma vida melhor, mais assistida, que a gente tenha mais segurança, mais essas são... E nunca desistir de nada. É o que eu costumo falar no conselho, né? Nós da sociedade civil estamos lá não para trabalhar contra o poder público, nem para o poder público, mas com o poder público. Então, para isso, a gente tem que se colocar, né, e também levar soluções, né, porque não adianta a gente também só reclamar,
né? A gente tem Sim. que chegar com uma solução. Olha, não dá para fazer assim, mas e se fizer desse jeito? E ser ouvido, né? Porque senão a gente fica, aí sim a gente dá razão, né? Aquele velho chato, que só vai lá reclamar. Não, é que é o seguinte, a gente tem de entender que a pessoa que está num cargo público, ela não tem conhecimento de tudo, né? Sim. Às vezes ela está lá e não é nem da área que ele está responsável, ele nem é da área, nem tem conhecimento. Uhum. E quem tem os problemas somos nós. Nós é que sentimos. E nós temos de levar ele ao que nós sentimos e ao que nós gostaríamos de ter para que a gente supere essas dificuldades, aquilo que a gente precisa. Se a gente se cala, para eles está tudo bem. Mas se É a gente verdade. cobra e vai lá conversar, dialogar e mostrar o que a gente precisa, apresentar os nossos projetos. Eu, quando comecei a minha vida profissional, e tive a primeira cargo e eu fui falar com o diretor, era uma empresa multinacional, e eu fui falar com o diretor daquilo que eu estava sentindo. Ele olhou para mim e falou: mas e daí? Né? Você me trouxe o problema, mas você tem que trazer a solução junto, né? Porque eu não vou resolver o problema por você. Exatamente. É. Então, esse é o que a gente tem. A gente não é só levar o problema, a gente tem de apresentar alguma alternativa, uma saída, uma sugestão, né? Isso que é Uhum. importante. É aí que vem o empoderamento, de a gente se fazer ouvir e mostrar aquilo que a gente tem necessidade, quais são os nossos anseios, né? E nós temos anseios, né? E, e isso que é o mais importante da gente estar presente, né? A gente tem que estar presente e isso é o mais importante para que a gente tenha continuidade na nossa caminhada, que ela Com não seja tão certeza. espinhosa e seja mais agradável. Sem dúvida. Meninas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o senhor Renato? Nós estamos, acho que há uns 5, 10 minutos para terminar. Então, se vocês quiserem falar, por favor, abram o microfone. Todo mundo mudinho. Ou dormiram. Não dormiram, não. Estão se empoderando mentalmente, por enquanto, Verdade. para depois partir para a ação. É. Ninguém Ah, gostaria eu de espero- perguntar nada? Eu só queria mostrar uma coisa para quem está aqui não conhece, acho que só a Solange não conhece o senhor. O senhor falou da literatura, daquele exemplo que o senhor deu da pessoa que começou a escrever, né? Eu tenho um projeto que nós já estamos no segundo volume, que é esse livro, Saberes e Sabores, Aham, onde nós convidamos algumas pessoas a homenagearem alguém da família, né? Ou amigo, sim, enfim. E isso através das memórias gustativas. Então, a pessoa lembrava de um doce, né? sim. E homenageava a pessoa contando a história desse doce, dessa Certo, torta, certo. enfim. E nós já estamos indo para o terceiro volume. E isso é muito importante, Sim, colocar no papel, né? Que foi isso que o senhor falou. colocado. Aqui estão essas memórias afetivas, né, nessas homenagens, e as memórias gustativas, né, assim, é o amor Sim, demonstrado através sim, da sim. comida. Lembrar das receitas da vovó, né? Exatamente. Isso é importante. A gente tem o passado, ela não tem de ser pesado. O passado tem de ser uma lição. A gente, às vezes, a gente fica, puxa, como a gente vai resolver isso? E se a gente olhar um pouco para o passado, a solução está lá, né? Que a gente já viveu. Às vezes a gente esquece. A gente já viveu, ou alguém da família viveu, e como é que a pessoa resolveu essa situação. Isso que é o mais gostoso, né? A vida é gostosa. A Com gente não pode certeza. tornar ela amarga, né? É como outro dia eu li, a pessoa falou: eu sou um doce.
desde que não falte o açúcar, né? Aí eu fico amargo. Meninas, se vocês não querem saber de mais nada, fala mais alguma coisa para o senhor Renato? Os comentários só no grupo, né? É. Senhor Renato, a gente acho que pode encerrar aqui, né? Eu fico muito feliz do senhor ter vindo, foi um bate-papo muito gostoso, eu acredito que ficam aí muitas reflexões para a gente, né? Sim. E eu espero que o senhor aceite os próximos convites, porque é sempre bom ter um idoso numa roda de idosas, que é o que o senhor falou, o olhar de uma pessoa jovem é muito diferente. Eu trabalho Sim. com idosos desde quando eu tinha 30 anos, hoje eu tenho mais de 60, então hoje eu tenho know-how, né, porque eu estou falando do que eu estou sentindo, né, Sim, sim. E quando eu tinha 30, eu só tinha teoria, não tinha prática. Lógico. Então, assim, O conhecimento é na vivência, né? É a vida que faz o conhecimento. sim, então, assim, é muito importante que pessoas como o senhor, que militam aí pelo idoso, né, e que traz essa sabedoria aqui para a gente, que volte outras vezes. Tá? Eu agradeço, espero que tenha atendido o seu interesse, né? E estamos sempre à disposição, né? E espero, no futuro breve, encontrar vocês lá na Feira de Jarinu, né? Eu fazia compra nas feiras de sábado lá em Jarinu. É? É, Feira livre? na Feira Livre, na entrada tem aquele senhor que vende queijo, o pessoal que mercado todo fim de Olha, semana. o senhor que vende queijo continua aqui. Então, Ah, que legal. Nos encontramos na feira em breve, então. se Deus Tá quiser. bom? Tá? Meninas, muito obrigada mais uma vez Obrigado. pela audiência Obrigado a todos, então. e a Tá. gente Até se uma próxima. encontra na próxima semana. Beijo para todas. Tchau, senhor Renato, muito obrigada. Tchau, tchau. Nada.